Salve, salve, seus otaku seguidores de Saitama, o Tio Bruce está de volta para mais um vídeo. E hoje nós vamos fazer a recapitulação de um anime que eu gosto muito chamado Luck and Logic. Então se você ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreva e bora começar o nosso recap. O anime inicia em uma cidade quando algo repentino acontece em um dos prédios. Vemos então um garoto completamente exausto se aproximando de uma zona de paradoxo que estava se expandindo. De repente uma criatura sai dessa zona, então o garoto ativa uma transformação e consegue facilmente destruir essa criatura. E isso acabou causando também uma grande explosão. Então percebemos que esse acontecimento ocorreu 2 anos antes do tempo atual do anime. E nós estávamos assistindo a este ocorrido através de um tablet que estava nas mãos do nosso protagonista chamado Tsuguri. A cena muda para uma espécie de praia, onde vemos uma mulher pegando uma espécie de carta transparente. E através disso é explicado que um dia eles descobriram que existe um conceito que transcende até mesmo os átomos. E que esse conceito forma toda a base da matéria e de todas as outras coisas intangíveis. E esse conceito então é chamado de Logic no anime. E até mesmo deuses de outros sabiam sobre a existência desse Logic, o que faria com que uma batalha entre dois mundos acontecesse em breve. Tudo por causa deste tal de Logic que eu acabei de citar. Então, em plena manhã, um objeto surge próximo à casa do nosso protagonista, indicando então que há um paradoxo de nível 3.7. E enquanto nosso protagonista estava assustado com esse paradoxo, sua irmã e pai tentando acalmá-lo, vemos 3 meninas lutando contra a criatura que estava saindo deste paradoxo. E após a fácil derrota dessa criatura, a cena volta para o nosso protagonista, e ele e sua irmã vão para as ruas comprar um presente para o pai deles. E enquanto passeavam, eles presenciam uma personagem chamada Yukari sendo levada por um homem para um assunto muito importante. E quando ela chega no local, Yukari se encontra com Verônica, a chefe daquele escritório. Verônica diz para Yukari que suas habilidades surgiram de repente e que a causa ainda não tinha sido detectada. E normalmente essas habilidades surgem na adolescência e vão sumindo aos poucos até a fase adulta. Então Yukari tem o objetivo de trazer a paz nessa área agora que ela despertou os seus poderes. E assim ela se tornou um membro da agência policial especial, que aqui no anime é chamada de Alka. E enquanto conversavam, um alarme de paradoxo nível 7.2 acabou surgindo. E eu acho que já deu pra entender aqui que toda vez que eu falo de um paradoxo surgindo é algum monstro ou alguma coisa ruim que tá acontecendo, né? E voltando para o protagonista que estava comprando roupas juntamente com sua irmã, um paradoxo surge bem próximo a ele. E as pessoas começam a evacuar, mas o protagonista ainda fica no local, tentando ajudar uma pequena criança que havia caído próximo ao monstro. Tsuguri então pede para que sua irmã cuide da pequena criança enquanto ele vai dar um jeito na criatura folgada. E através de algumas provocações, Tsurugi consegue atrair a atenção da criatura até que ele encontra uma menina que segura em sua mão, e ela corre com ele até a parte superior do shopping. Novamente as 3 meninas com habilidades surgem para enfrentar aquele monstro, e durante o combate a grande criatura fica pequena e consegue escapar. Então, sem ter outra escolha, elas acabam fechando o portal e voltam para a agência, e o protagonista segue a menina que havia salvado ele antes, e ele aproveita para questionar se ela era mesmo daquele mundo. Então ela confirma e diz se chamar Athena, e diz também que foi para aquele mundo apenas para encontrá-lo. Athena revela que veio para este mundo para protegê-lo dos deuses do mal, e ela inclusive entrega para ele um Logic Card que estava perdido. E ela também revela que procurou o Logic Card dele para que pudesse lutar ao seu lado. E antes que ele pudesse pegar o card, sua irmã aparece e tenta impedi-lo. Então eles ouvem a sirene que indicava que a criatura tinha surgido novamente. E nessa hora o protagonista pega o card e vai até o local junto com Athena. Eles entram em uma espécie de carro futurista enquanto Athena dizia que escolheu o protagonista por causa do incidente em Hong Kong, onde mesmo estando em dificuldade o protagonista não abandonou nenhuma vida, estando até mesmo disposto para sacrificar a própria vida para que as criaturas não conseguissem tirar mais nenhuma vida. Então por esse motivo ela desejava salvar as pessoas junto com ele. Neste momento Tsurugi coloca o card em seu peito e faz aliança com Athena, obtendo então o seu poder. E voltando para a criatura, ela continuava lutando contra as 3 meninas até que o protagonista surgiu na batalha com seu novo traje. E através de um escudo, o protagonista conseguiu proteger as 3 meninas dos projéteis que a criatura estava jogando contra elas. O escudo dele começa a absorver grande parte dos projéteis até que ele reflete o dano recebido na própria criatura. E então, em união com as outras meninas, eles conseguem derrotar a tal criatura. Então, após a vitória, o protagonista volta para sua casa, encontrando então o mesmo homem que ele havia encontrado anteriormente. E o homem então faz a mesma proposta que tinha feito para Yukari, oferecendo para o protagonista a chance de se juntar à agência da polícia especial, a tal da Alka. E após conversar com sua irmã e seu pai, o protagonista acaba aceitando essa proposta. E a cena de repente muda para Athena, que estava conversando com um homem, sendo que este homem fica impressionado com Athena fazendo um contrato com o nosso protagonista. E neste momento ela estava dizendo que estava feliz por ter conhecido o protagonista. E neste momento o homem misterioso dá um sorriso e estava feliz por quanto protagonecido. E ele fez isso enquanto observava uma foto do protagonista atual e uma antiga dele enquanto utilizava um outro Logic para lutar.
E a cena muda então para Verônica explicando para as 4 meninas com habilidades que o cara é um dos únicos que pode utilizar o Overtrance proibido. E antes que ela pudesse explicar mais sobre esse Overtrance, o protagonista chega com as malas. Verônica então apresenta as meninas, começando pela líder do time chamada Tamaki. E antes que as demais meninas fossem apresentadas, Yukari pediu para que a apresentação fosse adiada para o próximo dia, pois o protagonista é cansado. E quando chega em seus aposentos, Yukari acaba se encontrando com Athena. E ao questionar Verônica pelo qual motivo a Athena estava em seu quarto, Verônica diz que ela tinha que dormir com seu aliado para que o vínculo entre eles se tornasse mais forte. E longe dali, um personagem misterioso aparece sobre o rio principal da cidade onde as com habilidade viviam. E ele então se questiona se Tsurugi havia escolhido o caminho errado. Esse personagem continua dizendo que a porcentagem do protagonista ter o mesmo dinheiro de antes é de 100%, pois ele havia conseguido ouvir essa informação através da logic dele. E no dia seguinte, o protagonista e a Athena vão juntos até o diretor da Alca. E o diretor diz que o protagonista será submetido a testes comuns, assim como novos alunos nos próximos 2 dias. Até que surge o mesmo personagem misterioso da noite de antes e ele se apresenta como Olga Brackchild. E ele então diz que ouviu através do seu logic que ao longo do teste ele vai se deparar com algo perigoso e que a porcentagem era 100% disso acontecer. Então o nosso protagonista, Athena e as 4 meninas juntamente com suas logics vão para uma sala onde elas começam a responder perguntas, sendo que essas perguntas são referentes aos paradoxos e aos papéis das pessoas como protetores da Terra. E depois de todo mundo responder as perguntas, todos vão se alimentar juntos. E então o protagonista se lembra que as garotas ainda não tinham se apresentado. Então Chloe começa se apresentando, dizendo que Valkyrie era sua logic. Logo em seguida Artemis diz que Azurra era a sua logic. E por fim Vênus acaba se apresentando dizendo que o protagonista poderia chamá-la de Tamahime. E ela também revela que a sua contratante se chama Tamaki. E então após alguns acontecimentos vemos Olga conversando com a criatura que havia saído do paradoxo anteriormente. Olga então pergunta para a criatura se ela deseja se libertar e alguns instantes depois vemos um treinamento onde o nosso protagonista e as garotas estão lutando com essa criatura. Logo descobrimos que aquele lugar era uma realidade virtual e que Belial não era o monstro real que eles estavam inventando. Eles estavam apenas enfrentando um robô que possuía as mesmas capacidades da criatura que eles tinham lutado. E depois de cooperarem, eles conseguem então derrotar o monstro da simulação. E após saírem da sala de treinamento, um alerta de paradoxo 1.1 acaba soando. E nesse momento o protagonista é designado para destruir a criatura desse alerta. E após chegar no local, o protagonista facilmente consegue fazer a criatura se desvincular da criança que ela estava tentando tomar conta. E então vemos novamente a Olga que estava na prisão de criaturas conversando com a criatura de antes, dizendo que estava quase na hora de libertá-lo. Até que bem nesse momento o protagonista surge na sua frente e questiona o que Olga pretendia fazer com aquela criatura. Athena diz pra ele então que Olga é na verdade um logicalista e ao mesmo tempo não é. Ou seja, Olga não possui nenhum contrato, e durante 2 dias ele estava tentando convencer Belial para fazer contrato com ele, só que ele ainda não tinha tido sucesso até aquele momento. E Olga então diz que está em busca do contratante supremo, e desse jeito ele sai da presença dos outros. Alguns momentos depois, o diretor da Alca convoca Tamaki e o protagonista para ter uma conversa, dizendo que após a avaliação da missão, o protagonista seria o novo líder daquela equipe. Isso deixou Tamaki bastante irritada, mas ela aceitou a decisão do diretor. No dia seguinte, o protagonista vai até Verônica conversar com ela a respeito de Tamaki, e Verônica então começa a contar sobre o passado e os objetivos dela. E enquanto conversavam, 2 presenças de Forner foram detectadas no distrito sul da cidade, indicando então um paradoxo nível 4.0 e 4.2. Então o protagonista é mandado para lutar contra essas 2 criaturas, e o time é dividido em 2, o primeiro grupo composto por Tamaki e o protagonista, segundo por Chloe e Mana. E para nossa surpresa, o segundo grupo conseguiu vencer o inimigo com uma dificuldade mediana, enquanto o primeiro grupo acabou deixando a criatura fugir. E após algum tempo a criatura acaba sendo encontrada e o protagonista e Verônica juntamente com Nemesis vão cuidar desse inimigo. E quando eles chegam no local, Verônica começa a lutar contra a criatura enquanto o protagonista dá apoio para ela. Verônica possui o total controle sobre o combate, mas ao longo dessa batalha muitos cidadãos foram feridos, então a Tamaki vai atrás deles para tentar ajudá-los. E ao chegar na batalha, a criatura tenta se desprender do humano a qual estava preso para tentar se unir a outro, para assim recuperar suas forças. Porque vamos dizer assim, o outro já estava um pouquinho gasto, ela queria outro mais novinho. Só que a Tamaki aparece bem na hora e impede que isso aconteça, derrotando a criatura de uma vez. Então algum tempo depois, mas ainda na mesma noite, um paradoxo nível 9.8 surgiu na zona 1, um paradoxo de rank SS, mas ele sumiu no mesmo momento. Athena então sai do prédio correndo até que encontra uma pessoa familiar, e ela chama essa pessoa assim de Lucy. Athena pergunta o que ele estava fazendo ali, ele então responde dizendo que não tem mais lugar para ele lá, então ele decidiu ir para este lugar, pois este lugar parecia realmente um paraíso para ele. No dia seguinte acompanhamos o dia a dia da Chloe e Maxwell como sua rotina matinal da corrida e seus companheiros, sendo que após a refeição, Chloe começa a investigar sobre a ameaça 9.8 que havia aparecido anterior, indo até mesmo atrás da garota que estava acompanhada pelo tal de Lucy. E enquanto conversava, uma nova ameaça surgiu, então ela parte para enfrentar o perigo que havia surgido próximo a ela, enquanto seus demais aliados impediam que a criatura causasse ainda mais destruição por ali.
E por não agir em grupo, Chloe fez com que a sincronia da equipe fosse totalmente desequilibrada, o que impediu na performance do combate e fez com que nosso protagonista acabasse ferido. Só que como ele é muito resistente, ele apenas saiu um pouco ferido e eles acabaram apenas falhando na missão. Mas por pouco ele poderia ter tido um destino bastante trágico. Então, após algum tempo passado, novamente a mesma criatura veio surgir para causar problemas, e o protagonista juntamente com Athena foi enfrentar essa criatura, enquanto os outros aliados estavam avaliando a situação total. E depois de alguns ocorridos, Yurine surge no campo de batalha para ajudar o protagonista e Athena, que já estavam sem força. Para isso, ela cria escudo para se defender, enquanto Chloe, que estava do lado de fora, confronta os monstros. E Chloe acaba conseguindo derrotar todos, mas eles se unem formando um monstro nível 6. E o maior problema é que esse monstro ia aumentando constantemente. A criatura é realmente poderosa, mas Chloe e Yurine acabam combinando seus ataques e juntas conseguem derrotar a criatura. E no dia seguinte a equipe se reúne e então Athena decide contar a todos que ela se encontrou com Lúcifer. E ele na verdade era a ameaça 9.8 que havia surgido 2 noites antes. E naturalmente isso deixou todos ali surpresos e assim encerrou o 4º episódio. E também se encerra o nosso recap. Se você gostou já vai deixando seu like. Comenta aqui pra mim se você quer uma parte 2 desse anime pra eu saber se eu devo trazer. E se inscreva pra receber as melhores notificações sobre animes aqui no YouTube. Mas bem, por hoje é isso e a gente se vê no próximo recap. Valeu!